Olá, mais uma vez, muito boa tarde, ou portanto, saudações extensivas, vai para todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Eu agradeço muito por você consumir o teu tempo, simplesmente, nem que for 15 minutos, para ouvir este testemunho que eu vou contar hoje. Obrigado por você estar muito atento no nosso canal. Não temos como agradecer. Lembrando que nós estamos a gravar com a própria câmera do computador e felizmente nós não temos condições de termos uma câmera HD, uma câmera boa. Mas eu sei que você pode nos ajudar a conseguirmos chegar lá. Se conseguirmos, se você quiser, se Deus, se você ama o Senhor, queres ajudar esse pequeno jovem a pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem, por favor, não gaste simplesmente em muitos outros assuntos que muitas vezes não têm a ver. Também gaste alguns minutinhos, pelo menos, assistindo esse vídeo, ou então se inscreva. Cada vez que colocarmos, guardarmos, enviarmos vídeos novos, o YouTube estará notificando você de que há novidade de fato. A qualidade pode estar meio assim estranha, mas há muita coisa boa que você devia ouvir um pouquinho, pelo menos um pouquinho, um novo aprendizado. Às vezes vai olhar esses cristãos por aí, não fala isso não, por favor, em nome de Jesus Cristo, não fala isso não. Depois nós vamos falar muitos outros assuntos. Eu vou falar sobre Deus, quem Ele é, será que Ele se identificou, como conhecê-lo, simplesmente pela Bíblia? Isso vamos falar aqui. Tem muitos assuntos por aprender e simplesmente numa única lição não dá. Como são lições introducionais, é agora que eu também estou a entrar a evangelizar na internet desta forma. Portanto, peço encarecidamente a você, não olhe pela cor da pele, por ser jovem, mas por favor, ouça o que a palavra de Deus tem para dizer a você. Eu, como disse a você, que a Bíblia antigamente não era dessa forma, mas passou por um processo grande para ser unificada. E nós temos ela, toda ela, uma boa parte dos livros inspirados. É claro que ao longo da história houve mais profetas, houve mais gente que a Bíblia até não fala, né? Acreditamos nisso. Morreram, há escritos que nunca foram achados até, por assim dizer. Acredito isso, eu acredito que há mesmo muita coisa, porque naquela altura havia muitas guerras, e aquelas guerras, quando um povo atacava outro povo, é claro que destruía, e muitas vezes destruía também o seu patrimônio religioso, retratando também dos escritos. Portanto, por isso que eu quero te dizer que pelo menos temos esses poucos que foram achados, graças ao Senhor, e nós estudamos eles. Estudamos estes profetas. Graças a Deus. E Deus tem uma missão grande na vida de você, na vida de todos aqueles que se interessam, dizem, Senhor, eu não quero ser mais escravo do pecado. Antes de falar do meu testemunho, gostaria de apresentar um texto muito importante para você lembrar. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler até versículo 8. Diz o seguinte: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Ou seja, onde estão a vir conflito entre vocês? Por que vocês estão a lutar entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, das vossas vontades, que nos vossos membros guerreiam? Esses prazeres de vocês quererem lutar entre vocês mesmos não vêm da vossa vontade carnal? Tiago está dizendo que isso vem da vontade carnal. Mas, versículo 2: cobiçais e nada tendem, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis,
e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Nós pedimos mal para simplesmente ser da nossa vontade, dos nossos apetites, das nossas tendências pecaminosas. Mas Tiago fala mais ainda. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Oh, cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que purificar-nos para que Deus nos abençoe, para que o demônio fuja de nós. Às vezes já te enganaram na tua igreja, você não sabe. O pastor vem com certa água, um líquido que você não conhece o que é, um pó, um sabonete, um detergente, uma gasosa, um sumo, uma corda. Eu não sei o que é, mas muitos vêm com esses objetos e te dizem o seguinte, coloca isso, você obterá proteção. Não é nada proteção, tudo isso é engano diabólico. Começando com o meu testemunho, eu quero lhe dizer o seguinte, eu sou jovem, como vocês conseguem ver, tenho 24 anos de idade, nasci em Angola, no ano 2000, dia 4, mês de janeiro. Eu nasci numa família católica, porque os meus avós foram desde a época colonial, foram católicos. Para vocês que não conhecem um pouquinho nossa história africana, angolana, nós fomos colonizados pelos portugueses. O nosso país foi província ultramarina de Portugal. Mas outras histórias dizem que não era unificado como hoje. Cada parte, cada região tinha seus reinos, mas hoje em dia agora é um país. Agradecemos a Deus por isso, agora somos um só povo e uma só nação. Desde lá, cresci na família católica até 2014, de onde comecei a perder interesse pela igreja. De 2014 até a 2015, me tornei um jovem cantante kuduro. Kuduro é um estilo de música nossa, angolana. Acho que vocês também, vocês que vivem em outras partes do mundo, já ouviram muitos angolanos a falarem de kuduro. É uma música agressiva. É que nem um rock and roll angolano. É um rock angolano. Uma música muito agressiva. De lá, 2015, desculpem, no mesmo ano 2015, eu decidi viver com meu irmão mais velho, o primeiro filho da minha mãe e do meu pai. Lembrando que nós somos 7 irmãos, e dentre os sete irmãos, nós temos o mesmo pai e a mesma mãe. Muitas vezes, os nossos costumes africanos, há uma pluridiversidade de filhos. Cada um tem, às vezes, seu pai e sua mãe. Às vezes, o pai é o mesmo, a mãe é diferente, porque o povo angolano é um povo... O povo africano em si é um povo de coração múltiplo.
que posso dizer, com várias mulheres, porque nós quando nascemos, me lembro naquela altura, meus irmãos, pelo menos quando eram crianças, a minha mãe pegava o meu irmão menor, soprava nos seus ouvidos, duas vezes, em dois ouvidos, sopra no ouvido, sopra no outro ouvido, e dizia o seguinte: você é homem de muitas mulheres. Ou você é homem de muitas mulheres. Mesma coisa acontecia com as crianças do sexo feminino que nasciam naquela altura. A mãe pegava a criança no momento do banho, soprava nos seus ouvidos e dizia o seguinte: você é a mulher de muitos homens. Lembrando que essas palavras o subconsciente recebe. Já que recebeu, cresceram e tiveram aquilo que aconteceu. Então, pais às vezes são diferentes. Isso também está acontecendo muitas vezes na Europa. São sinais finais também. Às vezes as pessoas não se suportam mais, não suportam a mediocridade, algumas coisinhas que seriam consideradas coisas simples, mas agora são coisas complexas que têm muitas vezes separado muitos lados. Mas não é tema aqui para o realce. Então foi ali que no ano de 2015, vivendo com meu irmão mais velho, ele sofreu um dos dias desse, ele trabalhava numa bomba de combustível, era frentista de uma bomba de combustível conhecido como Sonangol. Dali, ele um dos dias, uma das noites, indo para seu serviço, sofreu drasticamente um acidente fortíssimo que embateu sobre uma coisa invisível muito forte que nós até hoje não conhecemos o que é. Quando embate sobre o objeto estranho, o objeto, lembrando que nós africanos somos aculturados sobre a magia negra, ou seja, o que vocês chamam de magia, nós aqui chamamos de feitiço, e vocês chamam de magia quando vocês até criam circos, aqueles circos onde há mágicos, não sei o que. Nós os mágicos chamamos de quimbandeiros. São quimbandeiros. Vocês lá chamam de mágicos, mas não são mágicos, são quimbandeiros, são feiticeiros, por assim, em outros termos. Então nós africanos somos muito ligados ao mundo espiritual, então somos ligados de alguma forma aos espíritos ancestrais. O que se acredita, o que muito dos tempos os povos acreditavam que sempre que morria um ancião, um líder, um mais velho, um soba, um regedor, então aquele regedor renascia ou então dirigia uma criança recém-nascida para um conhecimento esplendoroso, um conhecimento esplêndido que poderia admirar as mentes de muita gente. Mas esse não é assunto aqui. Então, aconteceu no acidente que eu dizia com meu irmão, aconteceu um objeto tão estranho que até hoje eu e meus irmãos nunca compreendi. Aquele embate torceu o tornozelo do meu irmão. Essa parte toda, essa mão parecia que nunca deveria suspirar. Ela entrou até aqui, chegou aqui onde eu, toda vez essa altura daqui até aqui. Inflamou de tal forma que ele depois começou a receber tratamentos médicos. Mas aconteceu tão estranho que depois eram 22 horas da noite. As pessoas saíram, correram, mas o que aconteceu de facto, procurando? No entanto, o que aconteceu? O que é? O que é aquilo? Infelizmente, essas pessoas nunca conseguiram compreender também até hoje. Levaram meu irmão ao hospital. A moto dele, o pneu de frente, ficou tão desfeito como se embatesse sobre
uma lâmina muito forte. Parece só uma lâmina industrial poderia fazer aquele tipo de embates. Uma estrada lisa, limpa, ocorreu um evento semelhante àquele. Desde lá, ele, como era cristão desde 2006, começou a nos ensinar a palavra do Senhor. Com ele nós começamos a estudar a Bíblia, começamos a nos dedicar à Bíblia, e essa entrega à Bíblia que ele começou a realizar, nós começamos a também participar naqueles assuntos. Quando começamos a participar nos estudos da Bíblia com ele, me nasceu a necessidade, uma batalha muito forte em minha mente, dizendo não aceita. Eu comecei a ficar confuso. Parecia, eu me perguntava, estou ficando louco, será? Mas não era loucura, era batalha, era um conflito, era um embate contra os desejos carnais. Eu não sabia o que fazer. Eu lutava comigo mesmo, eu lutava com o meu ser, eu lutava com a minha essência, eu lutava com a minha mente. Eu não sabia o que fazer mais, porque aquele conhecimento que criava divisão na minha mente, eu não sabia o que fazer. Chegou um momento que o meu desejo era desistir. Mas eu disse, não, eu vou aceitar este facto. Então nós começamos a estudar a palavra de Deus. Me tornei seu discípulo. Foi no ano de 2017 que eu aceitei ser batizado. Quando fui batizado, eu renasci de novo. O meu espírito parecia renovado. Eu me sentia nova criatura. E ali eu comecei também a ensinar a palavra do Senhor a muitos jovens, que hoje também são cristãos. Louvado seja o nome de Deus. Atualmente eu faço a faculdade de Direito, e já que eu faço a faculdade de Direito, não me dá lá tão tempo de eu visitar todos eles, porque estão encampados em 4 cantos deste planeta. Mas graças a Deus, Deus ajudou bastante e o necessário fizemos para conseguirmos entrar em contato com aqueles que nós podemos conversar. Então foi assim que aconteceu a minha conversão. Lembrando que é um processo grande para entrar no céu. Até hoje eu luto. Eu me entrego. Foi ali que um grande conflito começou em casa. Nós não sabíamos o que era, mas o grande conflito começou ali. A minha cunhada, a esposa do meu irmão, começou a ter problemas espirituais fortes. E estes problemas, com muitas orações, foram combatidos. Com muitas orações, Jesus Cristo. Desculpe o S a mais que eu usei. A primeira experiência espiritual que eu tive na minha vida, o primeiro contacto entre a luz e as trevas que eu tive, o primeiro tic-tac que eu tive na vida espiritual, foi naquele dia com a minha cunhada. A atmosfera parecia estar em volta, parece que vamos voar. Amigos, eu estou falando aqui, mas é coisa séria. Nós parecíamos que vamos voar, parece que não estamos a conseguir pisar direito no chão. Em fração de 1 segundo, destruiu um quarto inteiro de meios do casal. Você diz isso que é coisa... Não, é uma batalha cósmica, uma coisa real. Chamamos grupo de irmãos, ao qual intitulados Guerreiros de Cristo. Esses irmãos vieram, compadeceram-se conosco
Oramos, 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 oramos. Mas antes disso, o meu irmão disse que eu orasse. E eu não tinha tanta experiência em oração com Cristo. Quando comecei a orar, o demônio dizia nela o seguinte: fecha os ouvidos e não escute o que este está dizendo. Fecha os ouvidos, não escute. Meu irmão, como estava por cima dele, segurou muito forte, mas ela tinha tal força, que se dependesse só da energia dele, ele poderia ser derribado sobre a chapa, sobre cima, sobre o teto. Deveria ser atirado ao alto até cair. Mas o meu irmão não ouviu o demônio. Ele continuou orando, continuou orando, continuou orando, continuou orando. Eu continuei orando, desculpa, ele continuou segurando nela. Orando, 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 orando. E graças a Deus o Espírito disse que eu vou e volto. Eu até perdi a palavra e disse: não estou a ver o que dizer. Eu até como me lembro aqueles dias, eu fico a rir. O que é que eu disse? Eu disse: eu não vejo o que dizer. É isso que eu falei. Muitas vezes, quando nós estamos na iniciada da nossa fé, não temos experiência com Cristo, é isso que nós vamos falar mesmo. O espírito demoníaco. Satanás existe. Satanás existe, existe, existe e existe. Então eu pergunto a você: o que você vai fazer a respeito? Ficar onde você está? Ah, não, eu não vou me tornar cristão, eu não consigo me tornar cristão porque os cristãos são aqueles que dizem não pode isso, não pode aquilo. Não. Quem disse que Jesus disse não pode isso, não pode aquilo? Jesus nos protegeu quando ele disse: não façam isso, não façam aquilo. Tudo que está na Bíblia é para melhorar as nossas condições naturais. A Bíblia diz: não roubarás. Você gostaria que alguém roubasse a sua casa? É claro que não, né? Então é uma coisa boa. Então o que a Bíblia fala é coisa boa. É para melhorar o nosso comportamento. É para melhorar alguma coisa de nós que nos falta. Não olhe, atrás de todo o não de Deus está uma bênção. Veja essa batalha que a gente passou. Veja este conflito que a gente passou. Veja esse desentender que a gente passou. Foi uma batalha colossal. Foi uma batalha colossal, uma batalha forte para que aquele demônio saísse. E ela começou a contar para nós o seu testemunho, o que ela viu. Nós então perguntamos quando ela ficou já um pouquinho lúcida. Ela disse para nós o seguinte: ela disse para... Se você, aliás, deixa eu dizer uma coisa. Se você está gostando do testemunho que eu estou contando, existem vários. Passamos por várias e vários testemunhos. Eu posso contar um a um para ti. Posso fazer um assunto para cada, mas você pode comentar aqui no nosso canal, comentar mais um testemunho. Escreve um testemunho. Eu vou entender que você quer mais um testemunho. Então foi assim, como eu contava, quando perguntamos o que ela viu, eram já 23 horas da noite. Ela começou a contar, essa já é ela dizendo a minha cunhada. Eu saí às 18 horas da noite, fui na minha amiga. Quando lá fui, quando saí, eu vi uma das minhas amigas que eu havia feito amizade há alguns dias atrás pela tarde. Depois ali começamos a conversar, eu e ela, começamos a conversar. Ela disse que gostou de mim. Eu não sei como, mas ela gostou de mim, então foi aí que começamos a ter a amizade. Essa é ela contando, lembrando para vocês. Então, ela me convidou para ir à festa. Mas antes de ir na festa, às 0 horas me convidou para ir à festa. Ela me convidou para ir ao mercado. 18 horas da noite, ao mercado. 18 horas. Foi ali,
que nós fomos lá ao mercado, encontramos 5 indivíduos escuros, e no mercado tinha todo tipo de comércio, tinha unhas, tinha cabelo, tinha tudo que se vende a um mercado normal. E ela disse, olha, escolhe, eu vou comprar para ti. Eu disse, não, eu não quero porque o pai dela é pastor. Foi ali que me levou às suas amigas e disse assim, essa aqui é a nossa amiga. Essa aqui é a nossa amiga. Tristemente, isso que estou contando é real, aconteceu, eu vi com esses dois olhos que vocês estão a ver aqui, e eu testemunhei, eu vi, porque algumas coisas só se manifestou por causa mesmo de mim. O demônio sentiu ódio de mim, por isso que aconteceu ou acontecerá o que acontecer. Foi assim que começou a se apresentar com os demônios. O demônio disse, essa aqui é fulana, essa aqui é cicrana. Então começou aí a se apresentar com cada um dos demônios que está ali. Só que dessas que tinham capas pretas, havia uma que não queria apresentar, não apresentou o seu rosto, não mostrou quem ela é de facto, mas conseguiram entrar em contato com todas as outras demônios, e menos uma que saudou, mas não apresentou o seu rosto. E quando ela perguntou quem é, ela só disse o nome e não mostrou seu rosto. E aí eles disseram, olha, dê-nos, naquele tempo, uma pequena sobrinha, e aquela sobrinha estava na mão da sua mãe. Foi ali que o demônio disse o seguinte, dê-nos a tua filha bem bonitinha, nós queremos vê-la. E eles disseram, não. Ela disse, não, não vou dar essas crianças, porque as crianças são filhas de pastores. Todos os demônios ficaram sérios. Mas a amiga, a que protagonizava a imagem da amiga, disse, não se preocupem, vamos para te levar em casa. Naquela de caminhar, se despediram com as bruxas, naquela de caminhar para ir para casa, ela não deu em conta, a amiga havia desaparecido. Caminhando para casa, depois aconteceu todo aquele cenário que eu contar a vocês no princípio. Uma situação um pouquinho difícil. Você não sabe a dificuldade que nós passamos, é segurar uma pessoa endemoniada, uma guerra forte. E requer Cristo em frente para conseguirmos resolver aquele tipo de problema. Foi assim então, que depois de todo esse cenário contado, nós conseguimos controlar ela, e estávamos já sentados. Enquanto ela terminava, antes dela terminar, eu segurei a Bíblia. Eu disse, será mesmo que é espírito de demônio? Ou deve ser uma doença comum, um paludismo, uma malária, um ataque? Eu segurei a Bíblia, peguei a Bíblia na mão. Essa Bíblia mesmo, que agora está surrada, ela era uma Bíblia muito bonita, muito linda. Ela era de corrente, ela era brilhante, todas elas páginas brilhantes, mas agora estão todas, está toda surrada por tantas leituras passadas. E naquela que eu dizia a vocês, eu segurei a Bíblia, ela olhou para mim, estávamos já a caminho para as 0 horas. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos, abriu os olhos desse mundo, olhou bem, fixou para mim e disse o seguinte, Arcádio está segurando a palavra de Deus. Ela detesta a palavra de Deus. Eu fiquei com medo naquele momento, eu até comecei a protagonizar ideias de que talvez aquele demônio poderia pular sobre mim e dar-me algum soco. Depois conseguem me ver, eu sou tão pequeno, imagina uma pessoa me segurando e me batendo. Eu ia passar mal naquele dia, mas graças a Deus não era isso. Quando já eram 0 horas, os gatos naquele bairro onde nós vivíamos começaram a chorar como se fossem crianças.
É, um gato chora, outro responde o choro. Um chora, outro responde o choro. Algo muito esquisito. Depois de tanto esse programa, essa atividade aí, ela começou a dançar como se fosse uma egípcia. Ela começou a dançar. Estranho, mas começou a dançar e nós não entendemos absolutamente nada. Dançou, dançou. E ela começou a falar: essa é a música que nós gostamos. Essa é a música que nós gostamos. Aquele arrepio no corpo, todo o corpo arrepiado. Eu entendi naquele dia que o grande conflito é uma batalha séria e o troféu, tanto para Deus, tanto para Satanás, são os seres humanos. Deus quer os seres humanos, o diabo também quer os seres humanos para a perdição. Então acontece essa batalha entre Deus e Satanás e quem vai tomar o coração do ser humano. Por isso tem um ditado que diz o seguinte: mente vazia é oficina para Satanás. Se você não quer ser oficina de Satanás, toma posição hoje. Comece a orar. Isso que eu estou a contar para você é nós, africanos. Você pode dizer: não, isso é África. Mas o demônio não escolhe. Ele, quando caiu, a Bíblia diz: ai de vocês que estão na terra. Ele não diz assim: ai de vocês que estão em África. Apocalipse 12 é uma tarefa que eu lhe dou de você ler o Apocalipse 12. Ele diz o seguinte: ai de vós que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12 diz isso. Ai de vocês, ai de nós. O diabo não desceu somente em África. Se você diz que só em África, por exemplo, vou te dizer uma coisa. É em África que se faz filme de Harry Potter? É em África que se faz filme de bruxaria? Não. É nos Estados Unidos, muitas vezes, lá na Hollywood. Não é em África. Muitos filmes de magia, como Capitã Marvel, aquele, a equipa onde tem o Hulk, Homem de Ferro, todos aqueles ali junto, tem um nome, eu não sei, já esqueci. Todo aquilo ali, aquilo toda de magia, de feitiçaria, sai aonde? Você começa a assistir e vê que muitos desses feiticeiros, muitos dessas magias, recebem por quê? Por causa da feitiçaria. Há sempre um feiticeiro ali, com o seu cajado, conta a sua história de que eles eram 12, ele 14, ele 15. E depois o que acontece? Eles depois morreram, mas precisam, antes de morrer, precisam passar um feitiço para alguém. Não estou mentindo, estou falando alguma coisa séria. E eles passam essa feitiçaria para outra pessoa. Não sei se eu consigo me fazer perceber. Eu estou dizendo que o diabo está em todo lugar. Ele, quando caiu, escolheu, ele mesmo escolheu o nosso mundo como um espaço adequado para viver. Ele vive conosco, o maligno vive conosco, muitas vezes sobre capa de bondade, sob capa de rico. Muitas vezes, quem sabe, eu até chego um momento que eu sinto medo, digo que existem governantes que são demônios que nós não conhecemos. Mas, corta, isso é só ideologias. Mas eu não sei. Existem gente que são ricas, gente que estão nos bastidores que a gente não conhece. E nós não sabemos, são demônios mesmo, mas tomaram uma forma de corpo, tomaram um corpo para nós entendermos, pensarmos que não, são milionários, são pessoas. E criam o quê? Ostentação. Hoje em dia há muita ostentação na internet e no mundo. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo está ensinando que é fácil ser rico. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo. Não é errado ser rico. A Bíblia não fala contra a riqueza. Mas fora daquela situação do Senhor Jesus que disse que é difícil o rico entrar no céu. É mais fácil camelo entrar na agulha do que rico entrar nos céus. É difícil. Porque muitas vezes a riqueza cria em nós a tendência de poder. Mas o diabo não caiu só aqui. O diabo caiu em todo sítio. Onde você vai? Existem escritos que dizem o seguinte. Há um livro, Ministério
Mensagem aos Anjos. Mas há um livro que fala que existem tantos demônios, mas é tantos que ultrapassa até o número dos seres humanos que habitam na Terra. Ou seja, cada ser humano que nasce já tem demônios para lhe perseguir. Porque eu até digo, se uma pessoa pode ser possuído por vários demônios, você acha que não tem mais? Existem muitos em todas as partes do mundo, em todas as partes, na China, nos Estados Unidos, desculpem, na Índia, onde quer que seja, há demônios. Toda parte do mundo. Ai de nós que estamos na terra, porque o diabo desceu e tem grande ira. É exemplificado como o tirano que tem o ódio de alguém, mas não consegue destruir essa pessoa, então vai atrás daquilo que mais ama. Quando o diabo não consegue destruir você, ele vai atrás daquilo que você ama, mais ama depois de Deus, a tua família. Por isso que tem que ser unido, casais, sejam unidos, unidos na fé, unidos na esperança, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo para a grande redenção, não ficando atrapalhado com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo ficarão neste mundo. Graças a Deus até hoje eu sou cristão. Não sou forte, me sinto que sou poderoso, não. Eu também peco, eu também falho. Mas o meu Deus sempre está comigo. Nós caminhamos juntos e vamos alcançar o céu juntos. E você? Onde é que queres passar a eternidade? Lembrando que a Bíblia diz que uns irão para o fogo eterno, o outro para a felicidade eterna. Existem duas eternidades. Somente você é livre de escolher pela tua decisão aonde queres passar a eternidade. Deus abençoe você, que te dê a sua paz. Lembra-te dessas palavras, lembra-te de onde caíste e arrepende-te para as boas obras. Lembrando que teremos mais uma nova lição amanhã. Convido você a se inscrever nesse canal, a dar like cada vez que nós subirmos um novo vídeo. Deus abençoe, te crie, te cuide, ore sempre para que Satanás não te encontre desprevenido. Vamos orar. Santo Deus, Santo Pai que habita no céu, obrigado por convidar esta pessoa que me ouviu este momento, que ouviu desse testemunho, que ouviu dessas palavras. Agora, pela graça de Jesus, transforme a vida dele e a nossa, para que tenhamos comunhão nos céus com Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, força e até amanhã e boa semana laboral.